e pouquinho, né? Daí vocês têm tempo de fazer as coisinhas de vocês, né? Então tá. Então hoje a nossa. Vocês entraram lá no Ava, bonitas? Só tem bonitas por enquanto aí. Cadê os bonitos? Tem bonito na sala de vocês ou não? Boa noite, prof. Não tem bonito, só bonita. Porque eu tenho que cuidar, né? Às vezes eu só fico falando meninas, meninas, daí tem menino. Aí os meninos ficam putos da cara comigo. A professora é louca. Acho que eu nunca dei aula para vocês, né? Eu não lembro. Não, Não, prof. espero que a gente se dê bem, né? Nós não tenhamos problema por aí. Não vamos. Não, eu sou bem de boa, tá? Sou de boa. Eu tenho fama, mas eu não sou. Eu tenho fama lá na unidade que eu sou meia durona, assim. Mas não é, né? Nós trabalhamos com formação de professores, então isso é bem complicado, né? A gente tem uma responsabilidade aí, e eu estou dentro das escolas, né? Então, você vê muita coisa aí que não dá, né, pessoal? Então, nós temos uma preocupação, né, em realmente melhorar a educação. Pessoal, opa, tá chegando mais gente aí. Ótimo. Pessoal, então hoje eu vou me apresentar, eu vou falar um pouquinho de mim, já que vocês não me conhecem, tá? E daí, quem quiser, eu vou deixar bem à vontade. Que às vezes tem estudante, eu não gosto de falar, né? Daí eu vou dar um tempinho aí para vocês, quem quiser se apresentar, né? Falar o que que faz, bem rapidinho. O que que faz, né? E, enfim. Bom, meu nome é Edi Marise, ela escrever certinho, né? Marise Barney, tá? Eu sou pedagoga e psicóloga. Quem quiser saber mais sobre o meu currículo, pode entrar lá no currículo Lattes e dar uma olhada lá no currículo. Sempre é bom o acadêmico olhar o currículo da gente, tá? Então, eu sou pedagoga, psicóloga. Hoje eu trabalho em 4 instituições, mas com cargas horárias pequenas. Eu trabalho na PAI de Curitiba, tá? Eu trabalho com ensino fundamental dentro da PAI. Então, o meu foco hoje é educação especial, inclusiva, educação no ensino superior. Eu trabalho com as disciplinas de gestão, das práticas. Trabalho dentro do curso de psicologia, eu trabalho várias disciplinas. Na área de administração, eu trabalho mais a parte de psicologia. Tá? Às vezes eu dou aula, né, no curso de administração, no curso da área da saúde, tá? O meu foco é a questão da aprendizagem, a questão da psicologia especial inclusiva. E na Uniandrade, além de eu ser professora, meninas, me dá calorão, tá? Vocês não ligam. Então, além de eu ser professora, eu coordeno a SINAC, que é a comissão lá de inclusão e de acessibilidade lá da Uniandrade, onde eu atendo as pessoas com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, com transtorno e também com depressão. Eu também dou apoio, né, ao estudante que tem depressão também. Eu dou um apoio, faço os encaminhamentos, às vezes alguns atendimentos também, tá? Daí, quem tiver. Aí, eu tenho várias pós-graduação, tudo. Eu tenho um canal no YouTube, né? Tem algumas aulas lá gravadas, algumas coisas que eu gravo também para as crianças, para adulto, né? E estou aí, né? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, né, sobre o meu currículo? E se apresentem, fiquem à vontade. Eu desejo que nós tenhamos um semestre bom, tá? Qualquer coisa, venham conversar comigo. Professora, como eu não dei aula para vocês ainda, eu não sei o jeito de vocês, tá? Às vezes, né? Às vezes eu tenho um jeitão, eu sou muito brincalhona,
Eu sou muito de falar aquilo que eu penso, às vezes o aluno, a professora Edi falou isso, me ofendeu, né? Mas se alguma vez eu falar alguma coisa aqui que eu ofender vocês ou qualquer coisa, eu converso, né? Teve uma vez numa aula, não foi para pedagogia, foi para um outro curso, não sei o que que eu falei lá sobre estupro, e a aluna entendeu que eu era a favor de estupro. Coitada, foi para casa, sofreu, né? Imagina que eu sou a favor de estupro, tá? Mas, tá? Então, qualquer coisa, né? Às vezes a gente se empolga, né? Fala da experiência. Eu já ralei muito, minhas queridas, né? Já ralei bastante na vida. A gente rala, né? Tá? Então, mas amo a minha profissão, amo de paixão. Ok? Então vamos lá. Quem quer se apresentar, falar, perguntar? Fiquem à vontade. Ninguém quer falar comigo? Eu Eu falo, vou. prof. Então fala, Pamela. Meu nome é Pam. Eu tenho 26 anos. É a primeira graduação. Trabalho já na parte da educação infantil, mas agora no modo remoto eu estou auxiliando também nos processos pedagógicos do ensino médio. Que bom. Estágio. Sou estagiária no SESI, ali do Portão. Ó, que bom. É isso. Muito bem. Quem mais? Tem a Evelise, a Cíntia, a Suzana, a Gesli, a Exato, Thaís. tudo bom, prof. Só meninas ótimas. Só, eu ouvi. O Denis me deu excelente referência de vocês, hein? Vai lá, Falou, Cíntia. falou de menina ótima, eu vou até me apresentar. Era eu que ia Fale. apresentar. Então vai lá, Cíntia, depois a Suzana, vai. Vai, Cíntia. Então, meu nome é Cíntia, eu tenho 29 anos, eu tenho uma menininha de 10 anos e um bebê de 4 meses. Atualmente eu tô de licença maternidade, né? Eu trabalhava Aham. fazendo uma tutoria para uma criança especial, fiquei 2 anos com ela no estado, PSS, e eu tenho um pouco de experiência na educação especial, foi meu primeiro trabalho. E educação infantil, ensino fundamental e segue a lista. Muito bem, agora a Suzana. Vamos lá, Suzana. Eu me chamo Suzana, tenho 21 anos Ai, meus e 21. vou fazer 22 esse mês, se preparem. Opa, tem parabéns, Nem que né? seja online, né? Não, nós vamos cantar parabéns. Nesse tempo de faculdade eu trabalhei nesses 4 anos. Os 4 anos eu trabalhei com a educação infantil e é isso. É a minha primeira graduação também. Muito bem. Quem mais quer falar? Eu não vou obrigar, né? Mais alguém? Ih, não estão desanimados, né? Eu sou super animada, tá? Oi, prof. Oi, amor. Fale, Laís. Meu nome é Laís, eu tenho 21 anos. Desde que eu comecei a graduação, que foi a minha primeira graduação em pedagogia, eu já trabalho na educação. Comecei na educação infantil e agora estou no ensino fundamental. Que bom. Agora, é muito bom, sabe, Laís? Eu comecei com a pré-escola, com um grupinho de 3 aninhos. É muito bom fazer essa sequência, Sim, eu tá? gostei Muito bom. bastante. Você vai entendendo melhor, né? Principalmente o desenvolvimento infantil. Quem verdade. mais? Vamos lá. Gesli, é Gesli? A Gesli, acho que não quer falar. Thaís, Jaqueline, Débora e Evelise. Bom, pessoal, assim que vocês quiserem se apresentando, vocês vão se apresentando, tá? Hoje, eu coloquei lá no AVA um texto complementar sobre a função social da escola e coloquei um texto, um artigo que é o material de estudo, tá? Então, não se apavorem, né? Que às vezes o ensino remoto ele exige mais do professor e de vocês, tá? Então, o texto
O texto remoto, o texto complementar fica mais para pesquisa. Quando vocês tiverem um tempo, vocês vão lá e façam. Pessoal, primeira coisa, eu vou falar hoje sobre a avaliação, tá? Que daí se o estudante tem bastante interesse. Se vocês adentrarem lá no AVA, vocês vão ver lá que tem a parte da apresentação. Lá tem o plano de aula, tá? Então, tem todos os conteúdos, tem avaliação, as referências. Hoje, eu entrei na biblioteca virtual da Uniandrade, tem muita coisa boa, tá? Eu até dei uma mexida lá, coloquei vários livros da biblioteca virtual, coloquei vários artigos no plano de aula, tá? Eu recheei bem o plano de aula para vocês, tá? Aquela frequência que tem lá no AVA, eu nunca vou pedir nada assim exagerado, tá? Vocês podem, terminam a live, vocês vão lá, já entram no AVA, eu posso entrar com vocês, tá? Hoje eu não vou conseguir entrar, que eu tenho uma reunião às 8 horas, tá? Mas depois eu já entro, já vejo. O que eu pedi hoje lá na frequência? Eu pedi para vocês darem boas-vindas, escreverem alguma coisa sobre, dando uma mensagem positiva, né, para a turma de vocês, que infelizmente eu não conheço vocês assim pessoalmente, né? Tá? Então, geralmente eu vou pedir assim, escrevam lá 5 linhas sobre a aula, tá? Então, eu não vou pedir nada assim exagerado, tá? A participação de vocês vai valer de 0 a 1 ponto, tá? Então, eu sei que nem todo mundo consegue participar da live e tal, mas assim, né, se esforçar, dá. Quem fizer lá atividade no AVA, participar da aula, fazer lá os trabalhos que eu já vou falar, tá? Já tem um garantido. No final do bimestre, né, nós temos 2 bimestres, no final deste bimestre, eu já faço uma autoavaliação com vocês, tá? Eu já faço lá uma autoavaliação com vocês em relação à questão da participação, tudo, né? Eu dou um formuláriozinho, o aluno preenche, ele faz uma autoavaliação, ele também avalia a disciplina e eu, tá? Então, também é importante, professora, nós achamos que faltou isso, faltou aquilo, nós queremos ver mais isso, mais aquilo, tá? Ok? Então, vocês fiquem à vontade aí nesse sentido. Eu só vou abrir o plano de aula aqui para eu não me perder. Pedagogia, tá? Então, o nome da nossa disciplina, que eu acabei esquecendo de falar, são tópicos especiais em pedagogia, tá? Então, tópicos especiais em pedagogia. Então, eu vou trabalhar com vocês praticamente todos os tópicos da pedagogia. Tá? Então, voltando lá à avaliação, eu vou explicar a avaliação para vocês. A avaliação do primeiro bimestre, que tem lá no plano de aula também, tá? Mas vocês podem, né, já visualizar aqui, então. Primeiro bimestre, avaliação global, 5 de outubro. Vai valer de 0 a 6 pontos. Vai ser a prova no mesmo estilo que foi no primeiro semestre. 6 perguntas. Como é que eu faço as perguntas? Geralmente eu coloco uma situação, problema da escola. Então, eu coloco lá um caso de um estudante com dificuldade de aprendizagem, ou eu coloco lá, como trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, vocês vão colocar a prática, né, relacionada à teoria. A participação das aulas vai valer de 0 a 1 ponto, seminário, de 0 a 1 ponto.
vai ser dia 31 de agosto, tá? Vai ser, não é para entregar nada por escrito nesse seminário. Vocês poderão fazer em equipe. De quantos? Como vocês são acostumados aí a se organizar? Como vocês já são um grupo que já estão praticamente se formando, eu não vou fazer interferências em relação a grupos, tá? Não vou, só vamos ver se não tem nenhum aluno perdido aqui. Acho que não. Não. Tá? Então, não vou fazer nenhuma interferência. O que é esse seminário? Cada equipe vai escolher um tema. Ah, eu quero trabalhar sobre a violência infantil, pode. Sobre assédio moral, assédio sexual, sobre bullying, sobre cego, surdo, sobre a inclusão. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Não, tá tudo certo. Ninguém está reclamando aqui, então. Tá? Qualquer tema pautado na educação. Ah, nós queremos falar sobre a violência da mulher, sobre a formação do professor, sobre a tecnologia, sobre o ensino remoto. Hoje nós já estamos discutindo a questão do ensino híbrido. Ah, professora, nós queremos falar sobre o ensino híbrido, sobre as linguagens, sobre o conto, sobre literatura, o tema que vocês desejarem. Vocês irão apresentar esse trabalho. Vocês terão 10 minutos, tá? 10 minutos no máximo. O que o trabalho, o slide, eu gostaria que vocês fizessem um slide até para o pessoal visualizar. O que deve ter? O tema, tá? O objetivo, a justificativa, por que vocês escolheram aquele tema, tá? Por que vocês escolheram aquele tema? Que mais? A fundamentação teórica. Não precisa assim, né? Muita coisa, tá? Ações. Então, por exemplo, se vocês fossem trabalhar violência infantil, tá? Vocês podem verificar assim, o que é feito hoje se a criança é violentada e o que mais vocês fariam enquanto pedagoga, enquanto professoras, enquanto profissionais da educação. Considerações. Se eu escrevi errado ali, me perdoe. Considerações finais e referências, tá? Então, esse é o seminário. Se eu não me engano, vale 2 pontos, ou 1. O que eu coloquei aqui? 6, 7, 8, 9, 1 ponto. O seminário vale de 0 a 1 ponto, tá? Vocês vão fazer uma fala, né, sobre alguma questão. Vocês podem, esses tempos uma aluna fez sobre a questão da criança estrangeira, tá? Que vem para o Brasil. Bem interessante o trabalho das meninas. Então, pode ser um tema diferente, assim. Galerinha, alguma dúvida em relação a esse trabalho? Tá tudo certo? Tá? Mas vocês podem ir pensando, nas próximas aulas eu vou tirando as dúvidas, tá? Nós sempre vamos combinar uma coisa. Questões gerais, vocês perguntam no grupo. Questões específicas, vocês perguntam no particular. Pode ser no meu e-mail também. Eu vou passar o meu e-mail, tá? Eu respondo e-mail, tá? Ou falem comigo no particular. Tá ali, ó. Tá? Tem o da Uni Andrade também. Acho que é Edibarne, @ depois eu vejo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o da Uni Andrade. Espera aí. Cadê você, menininho? É tanto e-mail, né? Eu tive que criar tanta... Tem o da Uni Andrade também, que é o Edibarne, @ uniandrade.edu.br, tá?
edibarne@uniandrade.edu.br. Galerinha, nós montamos o trabalho, nós queremos que a professora olhe. Pode me mandar via e-mail que eu olho, tá? Alguma dúvida do trabalho? Tudo certo? Mesmo? Bom, então vamos para o outro. O outro é um projeto de melhoria, que é dia 21 de setembro. Tá? Que é dia 21 de setembro. Ele vale de 0 a 2 pontos. Tá? De 0 a 2 pontos. Bom, o que vocês vão pensar? Vocês vão pensar na educação de maneira geral, né? O que vocês, na cabeça de vocês, que a educação tem que melhorar? Né? O que ela tem que melhorar? Então, dentro disso, do que ela tem que melhorar, vocês vão apresentar o projeto. Daí vocês vão colocar lá também o tema, o objetivo, né? Objetivos, a justificativa, né? Por que vocês escolheram aquela melhoria e tudo mais? E as ações, né? O que vocês fariam? Vocês vão colocar duas coisas. O que está sendo feito para melhorar isso na educação, ou não está sendo feito nada, tá? E que melhorias que vocês sugerem ali para a educação. E também as considerações finais e as referências. Tá? Então, esse é o nosso processo de avaliação para completar os 10 pontos. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Professora, eu quero apresentar o trabalho sozinho. Tudo bem, né? Fiquem à vontade. Tá? Ok? Alguma dúvida? Não? Concordaram? Tá? Então, eu vou pedir nada por escrito, tá? A parte escrita, eu vou olhar os slides, tá? Os slides. Como eu sei que vocês estão, né, fazendo TCC, vocês estão com muita coisa, tá? Então, eu também não vou fazer grandes exigências aí, porque escrever um TCC não é fácil, né? Vocês já estão fazendo TCC, né? Igual a turma da manhã, né? Então, não é tão simples assim, né? Tá? Então, não é nada assim, né? Uma apresentação de 10 minutos, você calcula lá 2 minutos cada slide, 1 minuto no máximo, né? Você faz lá 5, 6 slides. Como é que eu trabalho o slide? Você faz um slide apresentando a disciplina, a disciplina, tudo certinho, e daí já começa a apresentação do trabalho, tá? Aí, quem quiser montando o trabalho e me passando para eu olhar, podem, tá? Podem me mandar, mas eu acredito, né, que vocês já apresentaram vários trabalhos, né, e os professores aí já têm dado dicas para vocês nesse sentido. Tá? Bom, esse é a avaliação do primeiro bimestre. A avaliação do segundo bimestre, eu vou falar depois, para não dar confusão na cabeça de vocês. Tá? Na cabecinha de vocês, senão vira uma... Bom, vamos ver os conteúdos, tá? Os conteúdos aqui. Então, nós vamos trabalhar o papel social da escola, né? A construção da escola, qual é o papel do pedagogo na escola, gestão escolar. Se alguém olhou lá, eu coloquei um vídeo. Eu sempre vou colocar um vídeo curto. Se eu não me engano, aquele vídeo lá tem 14 minutos, que é do Mário Cortella.
ele fazendo algumas referências, algumas críticas lá em relação à escola. Qual é o papel do pedagogo na escola? Eu estou vendo aí com uma colega que trabalha já há bastante tempo na prefeitura, como pedagoga, se ela não vem fazer uma fala para vocês. Tá? Ela tem experiência já há muitos anos de pedagoga dentro das escolas municipais, tá? Para ela falar dessa realidade hoje, tá? A gestão escolar. A segunda, nós vamos trabalhar um pouco sobre as competências, de como ensinar, como que eu vou organizar o processo de aprendizagem. Eu tenho que organizar os espaços, tá? Eu, por exemplo, sou uma professora extremamente organizada, né? Quando eu vou dar aula, eu chego geralmente 10 minutos antes, tá? Eu chego 10 minutos antes da aula, eu organizo a sala, eu gosto da sala organizada, eu já retiro os materiais que eu vou usar naquela tarde, naquele dia, tá? Eu já deixo todo o material separado, eu organizo o espaço, se eu vou trabalhar em dupla com as crianças, tá? Eu trabalho no ensino fundamental, né? Para quem não sabe, as escolas especializadas, hoje, elas seguem o currículo do ensino fundamental, logicamente, eu dou aula para o segundo ano, né? Mas eles têm, né, bastante atraso, a maioria não tem a propriedade de ler nem de escrever, alguns não falam, né, mas nós trabalhamos daí o currículo com adaptações curriculares e com flexibilizações curriculares. O que é uma adaptação curricular? Uma adaptação curricular é quando eu retiro uma parte do currículo. Então, isso aqui eu não vou trabalhar com a criança, eu vou trabalhar outra coisa. A flexibilização é quando eu deixo o currículo, tá? Eu deixo o currículo, eu deixo o currículo, mas eu vou usar uma estratégia diferente. Um vai pintar, o outro vai recortar, o outro vai colar. Tá? Então, isso é flexibilização curricular. Existem muitas críticas de alguns estudiosos em relação à adaptação curricular, né? Porque o que eles colocam em relação a isso? Se eu retiro o currículo daquele estudante, eu não estou trabalhando a inclusão. Para ser realmente inclusão, esse estudante, ele precisa ser o quê? Participe daquele currículo na totalidade, tá? Então, pensarmos nessa evolução dos dispositivos de diferenciação. A escola, colegas, ela pensa muito num quadrado, né? Ela quer colocar as crianças dentro de um quadrado, igual uma mãe. Às vezes a mãe também, né? A minha mãe me perguntava assim, nós somos em 11 irmãos, 2 morreram, hoje nós somos em 9. Mas a minha mãe me olhava e perguntava assim, minha filha, por que um é diferente do outro? É diferente, lógico. Por quê? Porque uma mãe, ela fica grávida, né? Ela fica grávida num momento diferente, numa situação diferente, numa história de vida diferente. Você pode ficar grávida no momento em que o teu casamento está bom, tá? Você pode e ficar grávida e no momento que o teu casamento está em crise, teu casamento está bom, daí entra em crise no final da gravidez, enfim, tá? Então, a escola, muitas vezes, existem escolas que não são inclusivas. Existem professores, amadas, que não são inclusivos, tá? Então, e que querem que o estudante pinte o desenho igual, né? É igual você chegar numa escola no dia do índio. Todas as crianças pintaram o mesmo desenho, né?
o mesmo desenho, da mesma cor, o mesmo cocar, a mesma coisa. Quer dizer, é a escola dentro do quadradinho. Tá? Até hoje eu vejo professora no dia do coelho, tá? Mandar o aluno colar algodão no coelho. E se ele quiser colar outra coisa? É igual a história da criança que pinta tudo de preto. Né? Uma vez eu fui chamada numa escola. Ai, olha aqui, professora, pinta tudo de preto. Aí eu cheguei para a professora e perguntei assim, você já perguntou para ele por quê? Não, eu falei, pergunte. Daí ela foi perguntar, ele falou, olha, deu trovoada. Então, trovoada escurece, tá? Então, gente, as crianças, tirando as crianças que têm problema neurológico, que têm transtorno, que têm dificuldade, que têm uma deficiência, tá? Mas a criança que tem o cérebro normal, ela dá um baile em nós, gente. Ela dá um baile, tá? Eu tenho uma sobrinha que agora ela fez 3 aninhos. Eu fiquei com ela na praia, ela me deu um baile. Ela ficava assim me encarando, e tudo ela tinha resposta na ponta da língua. Então, porque hoje as crianças, mesmo às vezes os pais não estimulando muito, mas elas têm acesso, né? Elas têm acesso a muita coisa, ao celular, a tudo, né? Bom, aí nós vamos trabalhar aqui o envolvimento dos estudantes em suas aprendizagens. Como é que eu vou trabalhar a autonomia dessa criança? Eu vou trabalhar essa questão da aprendizagem se eu não permito que ele se manifeste. Nós temos que entender aqui, colegas, 2 coisas. Indisciplina é uma coisa, tá? Agora, esse estudante participar da aula, questionar é uma outra coisa. Vai ter momentos, que ele vai, que ter um determinado comportamento. Então, eu posso fazer trabalho em grupo, que dá barulho, depois eu posso fazer um trabalho em silêncio, depois eu posso deixar correr, andar, por aí afora. Pessoal, a alfabetização. Por que eu vou discutir a alfabetização com vocês? Porque o que eu percebo no meu dia a dia? Que sai muita gente formada em pedagogia, tá? Mas sem propriedade para alfabetizar, tá? Hoje nós temos pouquíssimas professoras no mercado que realmente são alfabetizadoras. Professora, Oi. hoje, antes de começar a aula, a gente estava conversando sobre isso ali no nosso grupo, eu e as meninas, e eu falei exatamente sobre isso, que em relação a essa etapa da alfabetização, eu me percebo muito leiga, sabe? Que eu sinto essa necessidade de entender e aprender mais, porque eu não sei absolutamente nada. Olha, eu acertei. Tá? Acertou em cheio. Porque o Denis me deu autonomia para eu montar essa ementa. Daí eu comecei a pensar, né? Como eu trabalho no curso de pedagogia, eu não trabalho só na Uniandrade, eu trabalho em outras instituições, tá? E eu sinto isso na prática, eu vejo isso, tá? E sabe, Suzana, isso que você está colocando, eu já questionei muitos cursos de pedagogia. Eu brigo muito dentro dos cursos de pedagogia. Porque veja, o que acontece hoje com os cursos de pedagogia? Às vezes, trabalha-se muito a questão teórica dos pensadores, mas não dá subsídios para o pedagogo trabalhar. Tá? Eu vejo, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, tá? Eu tenho um diário para preencher, tá? Eu tenho o caderno, né? Lá na PAI eles já desinstituíram o caderno, mas eu uso. Eu anoto tudo que eu trabalho com os estudantes aqui,
tá? Eu tenho a pastinha aqui das atividades que eu já organizei, que quarta-feira eu vou entregar para os pais, tá? Coloquei aqui o cabeçalho, meu nome, né? O nome dos estudantes, dei um abracinho neles, as atividadezinhas deles aqui. Comprei a pastinha, organizei, tá? Por que eu estou colocando isso para vocês? Tem professor que não sabe fazer isso. Faz um cabeçalho, não coloca o nome completo. Não consegue preencher um livro, não consegue fazer um plano de ensino, não pede para fazer uma ata. Então, tem muitas coisas, pessoal, e é isso que eu quero que a minha colega venha conversar com vocês, que ela é excelente, adora, essa pedagoga adora, tá? Tomara que ela aceite. Falar desse dia a dia, né? Chega um relatório, o pedagogo não sabe preencher. Então, né, nós precisamos ter essa questão teórica dos pensadores, das tendências pedagógicas, mas, amados, nós temos que saber o chão da escola, tá? O chão da escola. E várias escolas particulares procuram alfabetizadores e não acham. Eu tenho um aluno que hoje ele trabalha no Bom Jesus, ele foi meu aluno numa outra instituição. Eu falei para ele assim, ó, invista em alfabetização, que você já consegue uma boa escola para ti. E ele fez isso, tá? Porque as escolas, então, ensinar, amores, ensinar a ler e escrever é uma coisa, em alfabetizar é outra, tá? Então, eu vou trabalhar bastante isso com vocês. Eu sou alfabetizadora, eu fui alfabetizadora, tá? E hoje eu trabalho com alfabetização, lógico, com deficiência intelectual, com síndromes, autismo, tá? Mas eu fui alfabetizadora. E não querendo me gabar, né? Porque é feio ficar se gabando, mas eu tirava leite de pedra, tá? Era muito difícil um estudante não sair da minha mão alfabetizado, tá? A não ser que ele tivesse alguma questão neurológica muito grave, tá? E a alfabetização, ela perpassa por todo o desenvolvimento da linguagem. E aí eu digo para vocês, se a criança, no primeiro aninho, ela não tiver uma professora com excelência na alfabetização, ela vai ter problema lá na frente. Tá? Vocês podem perceber isso nos estágios de vocês. Bom, aqui tem mais coisa. Eu acho que vocês vão gostar do que nós vamos trabalhar. Aqui, ó, a contribuição da neurociência, tá? O papel da neurociência hoje na educação. Nós temos que entender, colegas, como que o cérebro funciona. Porque a própria escolha do método de alfabetização, ele vai perpassar pela questão neurológica. Tá? Neurológica, nós temos que entender como que esse cérebro aprende. A metacognição, o papel da neurociência, os estilos de aprendizagem. Então, o que é a metacognição? É o rastreamento da aprendizagem. A criança, e eu também, eu tenho que entender como eu aprendo. Tá? Os estilos de aprendizagem aqui. Pessoal, o que é dificuldade, o que é transtorno de aprendizagem, tá? As dificuldades aqui de aprendizagem, os transtornos, porque há uma confusão nisso aí. Dificuldade é uma coisa e transtorno é outra. Dificuldade eu não tenho nenhum laudo, eu não tenho nenhuma disfunção neurológica, nada, mas eu tenho dificuldade numa determinada matéria. Estou vendo que o meu cabelo está arrepiado lá atrás. Eu tenho uma dificuldade numa determinado componente curricular. Transtorno, não, é uma disfunção neurológica, uma dislalia, uma descalculia, uma disgrafia, tá?
Eu, um dia, numa loja, a vendedora chegou para mim e pediu, sabia que eu trabalhava com isso, e pediu, por favor, a senhora não me orienta em relação à minha filha, ela está sendo massacrada na escola. E ela era dislexa. A mãe agradece até hoje. Tá? Então, isso aí nós vamos ver para entender todo esse processo de como que a criança aprende. A formação continuada, a questão da tecnologia aqui, as tecnologias. Pessoal, não dá mais para um professor chegar para uma diretora, tá? Eu não consigo conceber isso, tá? Ele chegar para uma diretora, eu não gravo vídeo, mas vive em redes sociais, gente, isso é muita incoerência. Eu não aguento isso. Não grava vídeo e vive em redes sociais. Hoje não dá, né? Eu gravo vídeo aqui todo dia, tá? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser pode entrar lá no meu canal, tá? Pode entrar lá no meu canal do YouTube, depois eu passo para vocês. Ô, Marcos, eu acho que você não é dessa aula. O Marcos é da turma de vocês? Não, professor. Não. Eles não podem entrar agora. O Marcos é só depois da sua aula, às 20 horas, que é outra turma. Eles estão entrando antes. Né? Ainda faltam 10 minutos, não faltam? Então, pessoal, como eu estava colocando para vocês, mas eu não acho que gente chata. Então, aqui, ó, essa Camila. Então, o que acontece? Vocês têm que pensar, né, nessas questões aí. Outra coisa, a inclusão, a educação no século 21 e 22. Então, a educação vivenciada, o ensino híbrido. Pessoal, essa incerteza que nós estamos vivendo, tá? Essa incerteza que nós estamos vivendo aí, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui? A inclusão, né? Eu vou trabalhar um pouco dessa questão da inclusão, das práticas inclusivas, tá? Eu tenho um trabalho que eu faço em relação às práticas inclusivas, tá? A questão da escola real e imaginária, quem é a escola hoje e que escola que nós desejamos? Nós estamos vivendo num mundo muito incerto, tá? E daí as expertices aqui da pedagogia, um pouco sobre a pedagogia hospitalar, um pouco sobre a pedagogia organizacional, a pedagogia domiciliar, tá? Sobre a questão aqui da pedagogia domiciliar também, que isso é uma outra briga que está acontecendo. A pedagogia domiciliar é para as crianças que estão doentes, que não têm condições de ir para a escola, mas tem muita gente, né? Mas tem muita gente com pais fazendo movimentos a nível mundial, né? Querendo uma educação domiciliar, tá? Já tem alguns pais aí ganhando na justiça, não querendo que seus filhos frequentem a escola, preferem que eles aprendam em casa. Mas nós não temos ainda uma legislação para isso, não é nada aí para se apavorar, né? E existe uma série de questões aí, tá? Principalmente hoje no ensino médio, tem muitas mães questionando isso, tá? Pessoal, aqui, ó, nós temos aqui
a bibliografia, tá? A bibliografia, tá? Então, nós temos aqui os livros, os livros aqui, de dificuldades de aprendizagem. Esse aqui eu peguei na biblioteca virtual, vocês podem ter acesso. Esse da Kensky, eu adoro a Kensky, tá? Ela fala sobre educação tecnológica, tá? Perrenot, nós temos aqui as 10 competências, eu tenho ele aqui, dá para vocês verem? Tá? Então, esse livro aqui, mas esse povo está entrando antes, mas que gente, né? Depois eu falo com eles. Aqui, ó, tá? Perrenot, tá? As 100 linguagens aqui da criança, que é a proposta da Regia Emília. Tem mais um livro. Esse aqui, pessoal, esse aqui também tem na biblioteca virtual, tá? Tem na biblioteca virtual, que é sobre a pedagogia hospitalar, tá? Gosto muito dessa autora, é a Elisete Matos, né? Foi minha professora, infelizmente, ela não está mais entre nós, tá? Mas ela fez um excelente trabalho no Brasil e internacionalmente. Oi. Pode falar, Laís. A Camila disse que não está conseguindo entrar. Ela é de vocês? Diz para ela tentar entrar agora. É que eu disse não para um aí, tá? Tá bom. É que tem um pessoal que não é agora, que eu vou fazer uma revisão de TCC com eles. Gente, pode entrar, Camila. Chama ela aí. Tá? Então, nós temos aí uma série de bibliografias. Nós temos muita coisa, tá? Para trabalhar. Deixa eu ver se eu falei tudo do plano de ensino. Eu falei da bibliografia. Diz para ela que eu peço desculpa para ela, tá? Tá. Oi, Camila. Desculpa, Camila. Entrou, Camila? Acho que não. Eu permiti. Tá aí, Camila? Ou ela tá com algum problema, né? Não entrou, não. Camila, desculpa se eu disse não para você. Tá aí. Tá bom, Camila? Mas a aula está sendo gravada, qualquer coisa eu estou à tua disposição. Então, pessoal, nós temos aí uma vasta discussão para fazer nesse semestre, tá? Nós temos que pensar, né, na função. A Eliane Pinheiro é estudante de vocês, não? Não, prof. Então, tem que esperar. É que é um grupo que eu marquei para discutir sobre um trabalho e pensar na função social, né, da escola, tá? Pensar qual é a função social da escola. Quem assistiu lá o vídeo do professor Mário Cortella, né? Ele faz algumas reflexões muito, muito importantes, né? Se a escola não ensina mais a ler e escrever, tá? O que ela está fazendo? Qual é o papel da escola? Se ela não trabalha a questão da cidadania, então, qual é o papel da escola hoje? Tá? Qual é o papel da escola hoje? Tá bom? Pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, se vocês têm alguma crítica, se vocês têm alguma sugestão. Tá? O que vocês estão pensando? Vocês têm alguma sugestão, alguma coisa? Oi, professora, boa noite. Eu não tenho, prof. Oi? Fale. Pode falar, Pamela, pode falar.
Obrigada. Não, eu ia falar que eu não tenho nenhuma crítica, nada. Eu acho que vai ser uma aula bem legal. Os conteúdos são interessantes, vai acrescentar bastante. Muito obrigada, Pamela. A Débora, vai lá, Débora. Oi, A minha mãe professora. falava Débora. Ah, Ela não, Débora. Débora, ela falava a Débora. Eu falava, mãe, é Débora, não é Débora. Ah, Querida. eu já vi crianças falar meu nome assim mesmo também. É Débora, né? Aham. Isso. Então, professora, vai ser um prazer nós trabalhar junto nesse finalzinho. E eu desejo que a gente se dê muito bem, que eu acredito que vamos se dar, sempre se damos com a turma toda. E a gente está de braços abertos também para receber a professora. Muito obrigada, né? Esse acolhimento, tá? Papo reto, né? Tá bom, Eu sou, então. eu sou uma professora, quem me conhece e trabalha comigo sabe que eu sou bem franca, né? Então, quando eu não se algum dia eu não me sentir bem, eu vou conversar com vocês. E se vocês não se sentirem bem, né? Vocês também podem chegar e falar, olha, professora, né, nós achamos que a aula pode mudar. Meu Deus, que gente louca, a aula é só às 8. Tá bom, pessoal? Mais alguma questão? Alguém quer comentar? Alguém está se sentindo incomodado? Tá tudo certo? Vocês acharam que o que eu estou pedindo é muito difícil? Eu vou fechar aqui interromper a gravação, tá? Para fechar a gravação aqui.